Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nós estamos aí de volta depois de mais ou menos 2 semanas e eu estive aí envolvido com algumas questões pessoais aí, numa correria, e estamos aqui com um vídeo de volta. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês mais um vídeo da sessão A Verdade Sobre, né? Nós já temos vários vídeos aí da mesma playlist e nós estamos, vamos falar mais um vídeo dessa A Verdade Sobre. Mas nesse caso, vamos estar falando a verdade sobre alguma questão relacionada a livros de filosofia. Em especial, os livros da editora Abril Cultural, a coleção Os Pensadores. Nós temos aqui, ó, esse aqui é um livro sobre Bacon. Nós temos aqui livros sobre Agostinho. Nós temos essa versão aqui da década de 70, que é dos ensaios de Montaigne. Eu tenho aqui esse aqui que é Os Pensamentos de Pascal. Eu tenho esse aqui de capa mole, do Maquiavel. E vamos falar um pouco sobre esses livros da coleção Os Pensadores, que é uma coleção muito famosa, que, como já mostrei aqui, vem desde a década de 70. Se há alguns livros anteriores a esse período, eu não me lembro ou não adquiri. E essa coleção Os Pensadores foi uma coleção lançada num período onde existiam poucas traduções de livros de filosofia no Brasil, e a editora Abril lançava esses livros, às vezes com textos integrais de livros dos filósofos, às vezes vinha com mais de um livro, às vezes eram textos parciais de vários livros, e era uma edição voltada para a gente ter um primeiro contato com a filosofia, ou até mesmo num período onde não havia tantas traduções, as pessoas que estudavam filosofia, estavam até fazendo uma graduação, por exemplo, eles recorriam a estes textos da coleção Os Pensadores. Então, qual é a verdade sobre essa coleção que nós vamos falar nesse vídeo? É se vale a pena ou não. Por quê? Porque se a gente pensar aí na década de 70, temos aí aproximadamente 50 anos desde o lançamento dessa coleção. Existem várias edições posteriores, como eu mostrei aqui, ó. Essa edição aqui é da década de 90, essa é de Agostinho. Nós temos essa aqui de Maquiavel, que é também da década de 70. A dos Pensamentos de Pascal é da década de 70. Então, assim, desde aquele período, nós podemos falar, será que vale a pena, sim ou não? Sendo que hoje nós temos, graças a Deus, outras editoras que lançaram livros sobre dos filósofos traduzidos, às vezes com traduções mais recentes. E aí nós vamos falar aqui se esses livros valem a pena. Então, assim, primeiro que você pode conferir, né, pelo fato de que eu estou mostrando aqui para vocês, de que eu tenho vários livros dessa coleção. Então, eu consegui, quando eu estava ali na graduação, eu comecei a adquirir esses livros, porque você pode encontrar eles com preço bem acessível. Às vezes você encontra aí na estante virtual por R$6, por R$10. Então, são livros baratos. A tradução, eu não vou dizer que é uma tradução ruim, mas o que eu posso dizer é uma tradução que não é atual, ou seja, uma tradução datada. Então, uma pessoa que pegou aqui, ó, e traduziu essa de Descartes, certamente hoje existe traduções melhores, traduções mais atualizadas. Essa edição aqui de Descartes tem o Discurso do Método, tem As Paixões da Alma,
e tem as meditações. Então, assim, o que eu posso dizer? É uma tradução ruim? Não é uma tradução ruim. Existem traduções melhores? Existem traduções melhores. Por outro lado, eu particularmente, quando adquiri e quero adquirir outras, por exemplo, a de Rousseau, que é uma edição muito interessante, que vem em 2 volumes, para você ter em português, trabalhar no dia a dia, em sala de aula, é interessante no ensino médio. Você que não quer gastar muito, é interessante porque você não vai estar se importando com a tradução tão exata do texto. Aí você vai encontrar por 10, 15 reais, 20 reais, às vezes um livro que tem, uma edição dessa que tem mais de um texto integral do filósofo. Então você tem aqui Discurso do Método, você tem Paixões da Alma e você tem as Meditações só nesse livro aqui. Então se você for comprar separadamente vai sair mais caro. Então, eu estou dizendo, nesse caso aqui, no caso de Descartes, essa edição de 1990. Então, o que acontece? Nessa coleção dos pensadores, as edições da década de 70 para cá, para os anos 90, em certos textos, as edições mudaram. Então, por exemplo, você pega a edição de Aristóteles. A edição de Aristóteles, que era aqui, dessa aqui da capa mole, claro que aqui a gente está mostrando de Maquiavel, mas não é de Maquiavel, eu estou colocando aqui só para exemplificar. Então a edição de capa mole, que seria dessa data, vinha com a Ética Nicômaco. Eu não me lembro se vinha outros textos, mas vinha a Ética Nicômaco. Então a edição mais atual de Descartes, ela vem com a poética, a política e, se eu não me textos do órgão. Então assim, vem a poética e a política integral e vem algumas partes do órgão de Aristóteles. Então, para mim, eu acho que se você encontrar por 10, 15 reais, 5 reais, vale muito a pena. Mas vem com textos diferentes que dá edição da década de 70. Então assim, por exemplo, eu tenho aqui, eu não trouxe aqui, mas eu tenho a coleção de textos de Ockham e de Duns Scott. Como a gente não tem traduções de textos desses dois autores, muitas traduções em português, até mesmo porque são textos em latim, mesmo que você encontre em inglês, às vezes as pessoas não têm interesse, ou as editoras não têm interesse de traduzir do inglês para o português. Então, para mim, é interessante, mesmo que não venha desses autores o texto integral. Mas, por exemplo, para mim, pegar a edição dos Pensadores de Nietzsche, para mim não é interessante, porque, até onde eu me lembro, a de Nietzsche, ele vem vários textos de Nietzsche, mas não de uma maneira integral. Por exemplo, a edição dos pré-socráticos, ele tem ali fragmentos dos textos de vários pré-socráticos e tem comentários de Nietzsche e de Hegel, que escreveram, apesar de eles não serem especialistas na interpretação, porque eles também fazem uma interpretação particular dos textos dos pré-socráticos, talvez não seja interessante, mas é interessante se você quer alguns fragmentos dos textos dos pré-socráticos. Então, o que eu posso dizer? Por exemplo, você pega aqui, ó. Esse aqui tem o texto completo dos pensamentos de Pascal. Então, eu acho interessante, se você não tem interesse de pegar a obra toda. Porque, às vezes, você vai ter que encontrar em inglês ou em francês, por exemplo. Essa aqui, ó, dos ensaios de Montaigne, vem todos os ensaios de Montaigne, só nesse livro. Então é interessante, claro, ressaltando que você tem traduções melhores hoje dos ensaios de Montaigne. Mas às vezes encontrar todos os ensaios de Montaigne numa tradução mais atual seja bem mais caro do que você comprar essa edição desse livro de Montaigne. Então assim, a verdade sobre a coleção dos pensadores é essa.
você vai ter uma tradução datada, mas em alguns casos você vai ter mais de um livro do autor, o que é interessante. Por exemplo, no caso de Hegel, a edição que vem de Hegel, você só tem partes dos cursos de estética e parte da fenomenologia do espírito, por exemplo. Talvez não seja interessante para você. Você tem essa aqui, ó, de Wittgenstein, que é... Deixa eu lembrar aqui. As investigações filosóficas de Wittgenstein, que é o segundo livro dele, né? Você tem o Tractatus e tem esse aqui. É interessantíssimo para você trabalhar. Talvez você queira uma tradução melhor, né? Mas se você pega aqui por 5, 10, 15, 20 reais, é interessante. Então, assim, vale a pena? Para mim, vale a pena em muitos dos casos, em muitos dos livros dessa coleção. Talvez não valha a pena se você tem um dinheiro a mais para investir numa tradução melhor e você quer aquela tradução. E talvez não valha a pena se você não quer parte de textos de livros, que é no caso de vários outros filósofos. Então, assim, a coleção dos pensadores, ela tem assim, pega vários pensadores, né, ou vários filósofos e junta em um livro. E às vezes você pega mais de um texto e às vezes você junta mais de um filósofo. Tem uma edição, se eu não me engano, que tem Strawson e tem Quine. Como eu não conheço, eu não sei dizer se vem um texto integral de um livro de cada um, ou se vem textos parciais. Então, em certos casos vale a pena, em vários dos casos vale a pena. Às vezes até mesmo para você, vou comprar aqui, você quer urgente, você compra e depois você adquire a edição definitiva com a tradução melhor. Reitero, não estou dizendo que a tradução é ruim, mas uma tradução para a gente que trabalha com filosofia, ou você quer um especialista, vai fazer um mestrado, você quer uma tradução mais rebuscada. Talvez não seja tão interessante. Por exemplo, você tem esse texto, esse de Maquiavel, você tem aqui o Príncipe e outros escritos políticos dele. Então não é só o livro Príncipe. Talvez se você comprasse o Príncipe só, seria bem mais caro. Mas esse aqui é interessante porque tem aqui, no caso uma introdução que vai ter aqui sobre a vida de Maquiavel, sobre o momento histórico que ele estava vivendo. Isso aqui é interessante. Talvez em outro livro você não encontre isso. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Nós temos aí o Kawaii na descrição, nós temos o Pix para você fazer uma contribuição. E até a próxima.